Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar os gráficos do movimento retilíneo uniforme, tá? Então, só recapitulando, né, que o movimento retilíneo uniforme é aquele em que não existe aceleração, a aceleração é nula, né, e a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não varia. O que varia é as posições, as distâncias, né? A posição inicial e a posição final. Então, para calcular a velocidade, vocês lembram, né? Que é o ΔS pelo delta tempo, ou seja, posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E a velocidade pode ser em metros por segundo ou quilômetros por hora. A equação horária que determina o movimento do MRU, não MRUV, eu estou trabalhando agora MRU, é posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Eu estou mostrando isso aqui de novo porque eu vou começar a explicar os gráficos. Então, o que eu preciso lembrar daqui? Que a velocidade é constante no MRU, ela não varia, não existe aceleração e que há um deslocamento, né? Ou seja, a posição final e a posição inicial variam em função do tempo, tá? Mas a velocidade ela é constante no MRU. O MRU ele é um movimento que pode ser progressivo ou retrógrado. Estão lembrados disso? Progressivo quando a velocidade é positiva, ela vai aumentando, né? Por exemplo, a posição ela aumenta, então a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado, tá? Precisava lembrar isso com vocês. Então aqui estão os gráficos. Eu tenho o gráfico S em função do tempo, que é o gráfico posição em função do tempo. O S vai no eixo do Y, das abscissas, tá? As posições vai no eixo do Y e o tempo vai no eixo do X, tá? Das coordenadas aqui, abscissas aqui, ok? Eixo do Y, eixo do X. Coordenadas e abscissas, ok? E o zero aqui é a origem do gráfico. Então aqui eu tenho os gráficos da posição em função do tempo. Posição final vai ser dada aqui em metros, posição e o tempo, né? Posição S em função do tempo. Aqui tem a posição inicial e a posição final, S1, S2. E aqui vocês estão vendo, ó, que partiu daqui e formou uma reta crescente, tá? Ou seja, quando eu tiver esse gráfico S em função do tempo que formar uma reta que está crescendo, é porque a velocidade ela é maior que zero, ou seja, a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. É representado pelos carrinhos aqui, ó. Eu tenho aqui a orientação da trajetória, ó, a flechinha tá da esquerda para a direita, tá? Então, as posições estão variando, está aumentando, né? S1, S2, então eles estão no mesmo sentido da trajetória. Se o carro está se movimentando no mesmo sentido da trajetória, a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Sendo assim, o gráfico S em função do tempo vai dar uma reta crescente, ok? Tá, olha aqui o gráfico B. No gráfico B, eu tenho que a reta é decrescente. Dá para entender isso? Ó, a reta é decrescente, ela não está aumentando. Quando eu vou marcando os pontos, ele vai diminuindo. Se a reta ela é decrescente, é porque a velocidade é negativa e o movimento é retrógrado. Movimento retrógrado representa o gráfico S em função do tempo, uma reta decrescente, tá? Então, aqui no eixo do X eu tenho as posições, 1 e 2, as posições estão diminuindo para formar a reta decrescente. E aqui é tempo, tá? O que isso representa? Aqui está a orientação da trajetória. O carrinho deveria se movimentar para cá, para essa orientação, porém ele está indo contrário à trajetória. Se ele está indo contrário à trajetória, é porque a velocidade é negativa. Velocidade sendo negativa, o movimento é
retrógrado. E o gráfico é representado por uma reta decrescente. Então, quando o movimento é progressivo, o gráfico S em função do tempo representa uma reta crescente. Quando o movimento é retrógrado, o gráfico S em função do tempo representa uma reta decrescente, ok? Esse é o formato, então, os gráficos, com velocidade positiva, com velocidade negativa, ok? Não se apavore, estou só explicando os gráficos para vocês, da função crescente, da função decrescente. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, ok? Então, vamos passar para o próximo gráfico. Aqui, agora, eu tenho a representação do gráfico da velocidade em função do tempo. O V vai no eixo do Y e o tempo vai no eixo do X. O V vai no eixo do Y e o tempo vai no eixo do X. Velocidade em função do tempo representa esse gráfico do movimento retilíneo uniforme. Pessoal, então, ó, para cima de zero aqui, ó, aqui está a origem do gráfico, né? A origem. Quando é zero no X, zero no Y. Aqui é a origem, então. Como tá para cima aqui, ó, tá para cima, aqui, sei lá, vou dizer que é 4, tá? Faz de conta que tem um número 4 aqui, 4 positivo. Se fosse 4 negativo, teria que ser lá embaixo, ó, tá? Então, por exemplo, aqui a velocidade é uma reta constante. Por que é uma reta constante? Porque no MRU a velocidade não varia, ela é sempre a mesma, ela é uma constante. Isso aqui representa o gráfico velocidade em função do tempo de uma reta constante, tá? Então aqui eu sei que a velocidade é positiva porque o gráfico da velocidade em função do tempo vai dar uma reta constante na parte positiva do gráfico, tá? Ou seja, o movimento é progressivo, o carro está se movimentando no sentido da trajetória. Já o gráfico da velocidade negativa também vai ser uma reta constante, porém negativo. Então, ó, lembra? Positivo para essa parte do gráfico, aqui negativo, vai embaixo do zero, ó. Para baixo do zero são os números negativos, para cima do zero os números positivos. Então, se a velocidade é negativa, vai dar uma reta constante, tá? Partindo aqui do negativo. Aqui representa o gráfico velocidade em função do tempo para velocidade negativa do movimento retrógrado. Tá vendo que é como se esse carrinho aqui ele andasse de ré, ó. Ele deveria vir para cá, para essa orientação da trajetória, mas ele está indo contrário à trajetória. Por isso, a velocidade vai ser negativa, o movimento vai ser retrógrado e o gráfico vai representar uma reta constante. Função constante negativa, V em função do tempo, função constante positiva, V em função do tempo. Esse gráfico representa, então, a velocidade positiva, constante, porque a velocidade não muda no MRU. E aqui representa a velocidade negativa, tem que ser abaixo aqui do zero. Constante também, porque para qualquer tempo, ó, se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, para qualquer tempo a velocidade não muda, ela é sempre a mesma, tá? Poderia ser -1, -2, que eu traçasse para cá, a velocidade também partiria daqui, mas constante, ela não muda. Não importa o tempo, a velocidade não muda. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não importa o tempo, a velocidade não muda aqui também, porque é uma reta constante positiva, uma reta constante negativa, ok? Então vamos ver aplicações disso agora nos próximos exercícios, tá? Eu ainda posso calcular, se eu precisasse calcular aqui, ó, o deslocamento, tá? As posições de deslocamento, seria só calcular a área disso aqui. Seria calcular essa base vezes essa altura aqui. O deslocamento, a área desse gráfico vai representar o deslocamento para mim. Mas mais adiante a gente vê algum exemplo. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo dos gráficos. Aqui, vou começar aqui, tá? Por exemplo, vocês estão vendo que isso aqui é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, eu sei que é um movimento retrógrado, né?
A velocidade é negativa, porque isso aqui representa o gráfico S em função do tempo, tá? De uma reta que está decrescendo, e o gráfico S em função do tempo vai representar. Da onde partiu a reta? A reta partiu daqui, do 20, né? Então, qual é a minha posição inicial? Aqui é o gráfico aqui o eixo Y representa as posições no S e o eixo X representa o tempo no X, tá? Então, por exemplo, eu sei que a posição inicial partiu daqui do 20, concordam comigo? Então, se eu fosse escrever a equação horária, S é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Lembram disso, né? Então, qual é a posição inicial olhando para o gráfico? É 20, ok? Qual é a posição final? É 0. Concordam comigo? A posição inicial é 20, o final pode ser 0 aqui, tá? Quanto tempo levou para esse movimento? De 0 a 10 segundos. Então, qual foi o tempo? 10, né? 10. Tá aqui 10 no tempo, posição inicial 20. Para eu escrever a equação horária que representa para eu escrever a posição horária que representa esse gráfico para mim, como é que eu faço? Tá, eu preciso calcular a velocidade, tá? Como é que eu calculo a velocidade? É as posições dividido pelo tempo, né? Posição inicial, 20. Posição final, 0. Quanto tempo levou isso aqui? 10 e 0. Então, se eu pegar a distância dividido pelo tempo, vai ser 20 dividido por 10. Concordam comigo? 20 dividido por 10 dá 2. Então, eu vou ter que a velocidade desse movimento é 2. Então, a posição inicial é 20 e a velocidade é 2. Por que é 2, Sora? Porque eu vou pegar a distância e vou dividir pelo tempo e vou calcular a velocidade, tá? Então, vamos ver a resolução. Tá. O gráfico S em função do tempo é uma reta, caracterizada pelo movimento retilíneo uniforme, cuja função horária é do tipo S é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Tá? Então, vamos lá. Se eu pegar a posição inicial, eu já sei que a reta partiu do 20, então o 20 vai aqui na posição inicial. A velocidade eu sei que é negativa. Como eu sei isso? Porque é uma reta decrescente, então eu sei que é negativo. Como que eu posso calcular a velocidade para colocar aqui? Ó, a distância, posição inicial menos a final. Então, 0 menos 20 dá menos 20. Concordam comigo? Posição final é 0. Menos a posição inicial é 20. Então, dá menos 20 aqui. E o tempo que levou para ocorrer esse movimento? 10 segundos. Então, menos 20 dividido por 10 dá menos 2. Então, reescrevendo a equação, S é igual a 20, que é a posição inicial daqui. A velocidade é menos 2 vezes o tempo. Então, qual é a alternativa certa? 20 menos 2t. S é igual a 20 menos 2 vezes o tempo. Então, tem ao quadrado? Não, não tem ao quadrado. Tem ao quadrado aqui? S é igual a S0 mais V vezes T, porque essa é a equação das posições do MRU. Eu só substituí os dados e tive que calcular a velocidade, deslocamento dividido pelo tempo, menos 2. Então, a alternativa certa é a letra A, ok? Vamos para o próximo exercício. Aplicações com o gráfico, tá? Eu quero um exercício só de gráfico. Esse aqui, ó. Aqui tem um gráfico. Tá, vamos entender o gráfico. Aqui é a posição, aqui é tempo. Então, é o gráfico S em função de T, ok? E deu uma reta. Essa reta tá crescendo ou tá decrescendo? Essa reta tá crescendo, ó. Começou aqui em 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros. Então, posição inicial, 2 metros. Ela foi crescendo, crescendo e chegou lá na posição final, 8 metros. Concordam comigo? Posição inicial, 2 metros. Posição final, 8 metros. Qual é o tempo? Aqui, quando parte da posição inicial, o tempo é 0. Quando chega aqui na metade é 1, no tempo final, 2 segundos. Concordam comigo? Ó, o tempo aqui é 2 e a posição final é 8. Fechou aqui o gráfico.
Eu quero saber, então, o gráfico a seguir relaciona a posição S, 9 metros, 8 metros, 7 metros, o gráfico aqui é posição no eixo do Y, aqui é tempo no eixo do X, ok? Tá, então, assinale a alternativa correta para sua velocidade. Eu preciso calcular a velocidade. Como é que eu calculo velocidade? Eu vou pegar deslocamento dividido pelo tempo, ou seja, posição final. Qual foi a posição final? Aqui, 8. Qual é a posição inicial? Partiu daqui, 2. Então, vai ser 8 menos 2 dividido pelo tempo total. Qual foi o tempo? 2 segundos, né? 2 menos 0, porque partiu de 0, 2. Então, vamos ver como é que faz esse exercício para calcular a velocidade em relação ao gráfico, tá? Então, 8 menos 2, a velocidade é posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, esse gráfico aqui, ó, calculando ele, né? Posição final menos a inicial dividido pelo tempo, vai me dar uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, primeiro eu preciso saber ler o meu gráfico. É que nem na matemática, eu preciso ler, tirar os dados do gráfico. Eu sei que a reta partiu daqui de 2 metros e chegou lá em 8 metros. E levou quanto tempo? 2 segundos. Então, se eu fizer 8 menos 2 dividido por 2, vai me dar a velocidade de 3 metros por segundo. Só olhando para o gráfico e fazendo esse cálculo simples. Então, a alternativa certa, letra A, ok? Mais um gráfico agora, tá, gente? Esse aqui é bem simplesinho. Aqui eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo. Olhando para esse gráfico aqui, o que eu posso perceber? Olhando para esse gráfico, eu sei que a velocidade é positiva. Como é que eu sei isso? Ó, aqui é a origem. Para baixo aqui seria pontos negativos. Para cima são pontos positivos. Lembram isso? Que nem na matemática. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Coordenadas e abscissas. Tá, então eu sei que isso aqui é positivo, a minha velocidade é positiva. A reta é uma função constante, porque no MRU a velocidade não muda, ela é constante, formando essa reta constante aqui. Não importa o tempo, eu sei que a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, interpretando esse gráfico, a alternativa, então, que indica o tipo de movimento é AB. Por que é AB? Porque eu sei que isso aqui é um movimento uniforme progressivo. Por que progressivo? Porque a minha velocidade é positiva, ok? Espero que vocês tenham entendido. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar exercícios relacionados a gráficos, ok? Obrigada, gente. Valeu!